Está gravando, tudo bem? Sejam muito bem-vindos por esse nosso encontro do nosso grupo Gap NeuroArc. E eu vou só fazer uma introduçãozinha antes da nossa palestrante, falar sobre algumas coisas do nosso grupo, sobre os nossos encontros, que esse grupo de estudos e pesquisas em neurociência e arquitetura é um grupo constituído por voluntários independentes, nós não temos fins lucrativos, e os profissionais são multidisciplinares, temos arquitetos, urbanistas, designers de interiores, psicólogos e muitos outros, muitas pessoas que são interessadas na neurociência aplicada à arquitetura, e onde a gente vai validando, combinando teoria, estudo, prática, ações sociais. E também a gente não tem compromisso pela formação, aqui a gente só vai informando. E uma novidade do grupo agora é que, a partir de agora, quem se inscrever pelo Simpla, a gente envia um certificado de participação. E hoje a gente tem uma convidada bem especial, que a Ive logo vai fazer a apresentação. E essas palestras é um dos pilares que nós, como grupo, vem trazendo ao longo dos anos. De 6 anos que o grupo já existe, e a gente traz especialistas para compartilhar conteúdos, para edificar essa nossa comunidade, para ajudar os profissionais que nos acompanham, trazendo conteúdos diferenciados que vão fortalecendo a nossa vida, os nossos projetos, os nossos negócios. E ao longo desse ano, 2024, a gente vai ter outras edições trazendo muitos convidados que são referência naquilo que eles são especialistas, e eles vão agregar muito conhecimento para a nossa atuação. E convidando sempre quem pode nos enriquecer com informações. E lembrando que os membros do grupo é que convidam os palestrantes, então todos os membros estão convidados a convidar palestrantes que acharem com temas interessantes. E as palestras ficam gravadas lá no YouTube. E antes de passar a palavra para a Ive, que vai apresentar nossa convidada, apresentar um pouquinho do grupo, eu gostaria de dizer que todos os convidados que vêm aqui são empreendedores, são profissionais e estão abrindo mão do tempo deles, da energia deles, do conhecimento para compartilhar aqui conosco. Eles também não são remunerados, são voluntários, porque eles acreditam também nessa nossa causa e querem potencializar vocês, nos potencializar. Então, eu gostaria de pedir que deixasse a câmera aberta para que a gente consiga interagir e que a gente consiga prestigiar o tempo e a energia do nosso palestrante. E, como contrapartida, eu convido para que sigam a Amanda nas redes sociais para agradecer a participação, o tempo e a energia dela. E no final ela vai fazer um desenvolvimento e no final ela vai abrir para pergunta. Obrigada, Amanda. Seja bem-vinda. E agora eu passo a palavra para a Ive. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui ao vivo, também para quem vai estar assistindo depois no gravado. Lembrando que todos os nossos encontros ficam gravados, disponíveis no Deixei YouTube. aberto. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Deixa aberto o teu vídeo, não é vídeo. Vocês estão vendo? Todo mundo Está todo mundo vendo? Esse é o Gap NeuroArc. Como a Sandra já apresentou, somos um grupo de estudos e pesquisas em neurociências e arquitetura que nasceu em 2017. A Sandra foi uma das fundadoras desse grupo e que hoje se expande para todo o mundo através das pessoas que vão chegando, né? De todas as partes do país, do Brasil e de outros países, né? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Pronto, agora vai ficar melhor. Gente, probleminha na BIOS, tá? E quem somos?
somos um grupo de vários profissionais, não só arquitetos, não só engenheiros, mas também profissionais de todas as áreas. Somos um grupo multidisciplinar, com um propósito de se conectar, né, com um propósito em comum, que é a neuroarquitetura, e com o propósito de se conectar, aprender e colaborar com os seus conhecimentos de forma voluntária. Como vocês podem ver, somos muitos, né? Aqui talvez não estejam todos, mas aqui essa fotinha aqui representa o que nós somos e como nós construímos tudo que a gente já realizou durante esse período. E somos regidos pela nossa coordenadora geral, que é a Sandra Marlise. E eu queria que a Sandra dissesse, falasse um pouquinho para quem não conhece, para quem está chegando aqui agora. Pode se apresentar, Sandra. Tá sem o áudio, amiga? Ok, olá de novo. Então, como a Ivy falou, eu estou nesse grupo desde a fundação e coordeno esse grupo já há bastante tempo. Eu sou Sandra Marise Sespon. A minha formação é arquitetura e urbanismo e eu sou especialista em Feng Shui e sou a fundadora do método Alma do Ambiente, que integra Feng Shui e neuroarquitetura na arquitetura. E sejam bem-vindos. Obrigada, Ivy. E junto com a Sandra, regidos pela Sandra, nós somos os coordenadores que estão ali na base, né? Dentro dessa configuração que a gente, ao longo do tempo, o grupo foi antes eram só palestras, né? E a gente foi se organizando. E aí eu já vou começar aqui me apresentando e justificando, porque como a minha formação é em arquitetura, mas eu tenho uma formação, uma especialização em gestão de empresas, então, como diz o João, a gente não se aguenta, e eu não me aguentei e comecei a organizar a tudo. Eu comecei a fazer essa gestão das habilidades de cada um e puxando quem ia comprando a ideia, e nós chegamos nessa configuração que hoje nós estamos, né? Eu sou a Ive Fogaça, eu sou arquiteta de formação, tenho um MBA em gestão empresarial e em projetos para ambientes de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu atuo aqui no segmento de construção civil, né? Eu tenho uma incorporadora onde a gente constrói e vende casas populares. No Brasil seria Minha Casa Minha Vida, mais ou menos assim. E agora eu passo para a Sandra. Olá, boa noite, pessoal. Eu faço parte, então, da coordenação de pesquisa. Eu sou arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo também. Atualmente eu estou em Goiânia e estou trabalhando também como professora universitária. É um prazer estar aqui junto com vocês, né, e que a gente consiga agregar mais e mais pessoas. E a Sandra, como ela e o João são mestres e estão na área de pesquisa, né, Sandra? Eles contribuem aqui com a gente com a experiência deles em pesquisa, né, que é um dos nossos pilares. E nós temos aqui, eu não sei se a Ana está aqui. Ana? Acho que ela não está, que ela tinha compromisso. Mas eu vou apresentar Ela está, mas está dirigindo. Bom, vou apresentar a Ana aqui rapidinho. A Ana é designer de interiores, mora aqui também, em Orlando, e ela faz parte da coordenação da coordenação. Então, tudo que faz parte da divulgação, de entrar em contato com os palestrantes, todos aqueles as lembretes de aniversário, né? Os designers ali do nosso Instagram, faz parte do trabalho da Ana. João. Oi, boa noite a todos. Então, me chamo João Paulo, sou de Florianópolis. Tenho formação em arquitetura e urbanismo, mestrado em arquitetura e urbanismo, e atualmente eu faço doutorado também em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, e juntamente com a Sandra estou à frente da coordenação de pesquisas do grupo. Então, essa é a nossa formação. E nós temos uma novidade.
tá? Esse ano, com essa globalização toda, né, que a gente agora expandiu, antigamente, o grupo começou com a Sandra lá em Porto Alegre, né, Sandra, no Brasil, e aí as pessoas foram chegando, e a gente viu que a gente teria que expandir. Então, devido a essa expansão, hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, que é a Janaína, e a Janaína foi se mostrando aqui uma participante muito ativa. Atualmente a gente está num projeto da execução de um quarto de atividade, uma sala de atividades terapêuticas, um projeto de uma ação social nossa, que a gente vai explicar mais na frente. E a Janaína faz parte dessa parte da execução, está me apoiando aqui, nos ajudando muito, ela tem bastante experiência, e eu gostaria que a Janaína se apresentasse para o grupo. Bem-vinda, Jana. Ai, que emoção. Obrigada, é um prazer. Eu tô aqui, eu sou goiana, mas eu tô aqui maior parte da minha vida nos Estados Unidos. Eu tô aqui há 24 anos e a minha formação é de design de interiores. Me formei, sempre trabalhei aqui, então não tenho muita experiência do Brasil. E eu tô achando fascinante o tanto que eu tô aprendendo com vocês e o quanto eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Já estou no mercado há 10 anos, tá? Desde que me formei, eu já trabalho no mercado como designer de interiores, em Miami, aqui em Orlando também. Então, conheço bastante gente, né? Onde eu vou, eu conheço alguém. Então, isso ajuda bastante a achar a pessoa certa para trazer o que a gente planeja para resultado. Então, isso está sendo bastante, está vindo a calhar no projeto da Maria, né? Nessa ação social que está sendo desenvolvido e eu estou muito feliz por participar. Muito obrigada. Obrigada, Jana. E para vocês saberem um pouquinho do que é o nosso propósito, nós temos aqui a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Nossa missão é conectar o máximo de pessoas que a gente pode para divulgar a neuroarquitetura de uma forma descomplicada, mas muito responsável, né? Porque todos aqui nós sabemos que a neuroarquitetura é a união da neurociência com a aplicação da neurociência na arquitetura, então exige estudo, exige formação, embora a gente não tenha compromisso com a formação, nós não somos uma escola, nós sabemos que nós temos muita responsabilidade com essa divulgação. Nossa visão é ser uma referência realmente para todos os outros grupos que quiserem e que sentirem a necessidade, não só no meio da arquitetura, mas também em outras áreas, né? Que também vejam no nosso grupo que é possível ajudar, que é possível fazer um voluntariado de forma séria e compromissada, como eu gosto que o João sempre fala, né? De devolver para a sociedade aquilo que a gente aprendeu de verdade, né, de uma forma voluntária, uma parte do que a gente investiu, a gente devolver para a sociedade. Os nossos valores são aprendizado constante, respeito a toda forma de pensar, saúde, bem-estar, autoconhecimento, multidisciplinaridade, até por isso que nós temos muitas pessoas de outras áreas aqui, né, muitos profissionais de outras áreas. Partilha é uma coisa muito importante que nós temos aqui. Espiritualidade, empatia, conhecimento aplicado, visão sistêmica, né? A gente entende que tudo é um todo, a gente não pode se atentar só a uma metodologia, até porque a gente também não acredita nisso, é um dos nossos valores, a gente acredita na pesquisa aplicada. E como que a gente faz isso? Bom, para quem está bem fresquinho aqui, ainda não sabe o que é a neuroarquitetura, eu já expliquei muito assim, brevemente, o que é. São duas disciplinas, né? A neuroarquitetura é um nome popular que foi dado, ela não existe neuroarquiteto, não existe, é importante falar isso, a não ser que a pessoa, a não ser que ela tenha feito neurociência, ou seja, um médico, eu não sei, mas não existe neuroarquiteto, tá? Existe a aplicação da neurociência, são duas ciências distintas. Então, assim,
em essência, a neuroarquitetura ela explora o espaço, como que o espaço afeta o nosso cérebro, né? Como que os ambientes físicos afetam o nosso cérebro, que interfere no nosso comportamento, no nosso estado emocional. Enfim, em poucas palavras, neuroarquitetura é isso. Como nós fazemos isso? Juntando a teoria e a prática. Muito estudo, até por isso que a vinda da Sandra e do João foi uma forma muito responsável que a gente encontrou de trazer pessoas que realmente estão no campo, que realmente pesquisam, que sabem o que estão fazendo, para ensinar para a gente, para passar para a gente de uma forma segura e responsável, né? Como que a gente vai aplicar, como que a gente vai fazer, como que a gente vai estudar essa teoria, né? As fontes, principalmente, né? A gente não sai por aí catando artigo de revista, de qualquer fonte, né? Então, o João e a Sandra trazem essa bagagem para aqui para o grupo. E a gente faz isso aplicando na prática. Como? Atualmente, nós estamos com um projeto de uma sala, de um quarto de atividades terapêuticas, um ambiente de atividades terapêuticas dentro de uma residência, né? A gente transformou um quarto em uma sala, de um ambiente de atividades terapêuticas para uma criança que tem uma síndrome rara. Então, nós estamos desde março do ano passado estudando e agora nós estamos finalizando com a parte teórica e a parte prática. A parte teórica, nós estamos finalizando agora um e-book com tudo que a gente estudou, todas as fontes, todas as estratégias que a gente utilizou para fazer esse quarto. Antes disso, nós tivemos uma ação social no hospital em Porto Alegre, que foi feito também da mesma forma, um estudo de teoria e prática, onde nós expomos esse trabalho, essa ação social em dois lugares, na NeuroArc Day, que é que eu não sei direito o que é mais ou menos da NeuroArc Academy, né? João, Sandra, vocês me lembram? Isso, é a Conferência Internacional da NeuroArc Isso, Academy. exato. Gente, desculpa, tá com a minha memória. E nós expomos a primeira parte, que foi a parte da teoria, né? Nós fizemos um pôster. E agora, esse ano, ano passado, acho que foi em 2023, nós fizemos na ANFA o resultado de tudo aquilo que a gente fez na teoria, num congresso da Califórnia. Aqui, nosso YouTube, agora todos os nossos encontros gravados ficam lá no YouTube, então é também um avanço, né? A gente está aos poucos melhorando e se organizando para que as pessoas tenham a melhor experiência aqui no nosso grupo. Então, temos um canal agora no YouTube, temos um canal também no WhatsApp, para quem fizer sentido, gostar e quiser participar, só mandar um direct para nós no Instagram, que a gente manda o link lá para estar entrando no grupo do YouTube, e temos o nosso Instagram. Então, é isso, acho que já falei demais, eu já me estendi. Agora eu tenho imenso prazer de apresentar a vocês a Amanda, que é terapeuta sistêmica familiar, afiliada pela Abratec, mentora de pessoas, inclusive minha, do meu marido, de mentora de pessoas, de casais e de sistemas familiares, empresariais e institucionais. E Amanda é palestrante e escritora também. Muito obrigada mais uma vez, Amanda, pelo seu sim, e agora é contigo. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Esse convite já a Ivy me fez ano passado, então estava bem planejado, né, Ivy, para a gente estar aqui junto. Então é muito importante esse convite. Recebi como uma validação, inclusive, né, do trabalho. A Ivy participou de uma mentoria, né, e depois a gente fez as sessões individuais. Então, como ela me apresentou, eu sou terapeuta sistêmica familiar. O que é isso, né? A psicoterapia
na linha da família da terapia sistêmica, o que que é? A gente trabalha as questões emocionais sempre voltado com um olhar sistêmico, um olhar para o sistema de origem. Então, que no caso nosso é o sistema de origem, é a nossa família. Então, eu trabalho até de forma assim, a gente vai investigando a família de forma até trigeracional. Geralmente tem clientes que conseguem trazer mais informações com mais, né? Enfim, consegue alcançar até às vezes 4 gerações para a gente poder trazer esse trabalho nas questões hoje, né? Então, o quanto, geralmente nas sessões individuais, eu pergunto no primeiro encontro qual que é a questão, né? O que que traz a pessoa a buscar uma terapia, buscar uma mentoria. Então, geralmente a pessoa tem um incômodo. E muitas das vezes esse incômodo é um incômodo na questão profissional, inclusive, né? É uma dúvida se escolheu a profissão certa, uma insatisfação na profissão, que já alcançou, às vezes, fez um check, né, em várias áreas da parte profissional, e mesmo assim a pessoa, às vezes, se sente insegura, se sente não realizado. E aí a gente sempre vai buscar, seja essa questão que nós vamos focar hoje, né, seja outras questões pessoais, de relacionamento, sempre o porquê, o que que isso está conectado com todo o sistema de origem, o sistema familiar do indivíduo, né? Então, nós somos indivíduos, mas nós pertencemos a um sistema, e no primeiro momento esse sistema é o sistema de origem familiar, e a gente reproduz esse sistema aonde a gente vai. Então, no trabalho, nos nossos relacionamentos, socialmente, de uma maneira indireta, de uma maneira inconsciente, quando a gente vê, a gente está reproduzindo o mesmo sistema, mesmo que seja de uma forma tentando repelir ou esquecer, a gente, de uma maneira inconsciente, aquilo está gravado de uma forma que a gente acaba repetindo. Então, eu falo que o que nos salva é a gente trazer a consciência aquilo que está no inconsciente. Enquanto a gente não vasculha o nosso inconsciente, a gente vive coisas que a gente acha que é o destino, ou é coincidência, mas geralmente está muito ligado àquilo que vocês que trabalham com neurociência e sabem a influência disso tudo, vocês sabem muito bem o quanto aquilo que não está exatamente no consciente interfere nas nossas escolhas, nas nossas emoções, nos ambientes onde a gente está. Então, a gente escolheu falar muito sobre a identidade hoje, né? Uma das mentorias que a gente trabalha muito é autonomia emocional, e a gente fala principalmente de identidade, é um assunto sensacional, porque a identidade a gente vai trazer exatamente para o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na profissão. Vocês, então, né, que vão fazer projetos, que vão cuidar da casa das pessoas, não tem como dizer que tem até uma historinha, não sei se é verídica ou se é uma fábula, mas que eu já ouvi algumas vezes sendo usado isso assim nas redes sociais, falando assim que uma pessoa queria muito decorar a casa dela, que ela queria que aquela casa fosse uma casa né, assim, que saísse nas revistas aí da Casa Cor, enfim, né? E aí a pessoa escolheu na cabeça dela, guardou dinheiro durante anos e falou assim, escolheu quem é o melhor arquiteto aqui, quem é o melhor projetista, enfim. Vamos escolher essa pessoa, então, ó. Qual que é o valor? Não, mas vamos fazer o projeto. Não, você vai fazer o que você quiser, tá aqui o valor. Eu vou viajar, eu vou sair um ano sabático e eu vou voltar. Eu quero essa casa, pronto. E quando ela voltou, ela ficou super decepcionada, achou, né? Não parece uma casa, não parece. A pessoa, eu fiz o meu melhor, segundo aquilo que era a minha vontade. Né? A pessoa imprimiu a personalidade dela, nesse caso mais ainda, né? E a pessoa ficou extremamente frustrada. Então, isso a gente usa dentro de contexto de escolha do que é bom, né? Quando a gente fala de arte, né, o belo é relativo, muito exatamente, né, dos olhos de quem vê, das experiências da pessoa, daquilo que combina ou não. Então, eu queria falar disso, que a identidade é uma digital. A gente usa muito quando fala de identidade, a gente fala de digital, que cada um tem a sua. Você precisa aprender e primeiro gostar e desenvolver e reconhecer, entender essa identidade para saber aonde que ela vai se encaixar, porque em alguns lugares essa identidade não vai ser aceita mesmo, não vai ser aprovada, mas mais vale a primeira validação, que é a própria, né? Então, no primeiro momento, eu queria, né, falar o que é, né,
O que que é então a identidade? Se a gente fosse responder, né, o que que é identidade? Eu faria uma pergunta para você, se você hoje fosse abrir o microfone aqui e falar quem eu sou. Se você fosse falar quem você é sem dizer a tua profissão, ou com quem você é casado, ou com quem, quanto número de filhos, o que que sobraria dizer da tua identidade, quem você é, né? Então, essa é uma pergunta tão simples, mas que é uma reflexão que eu queria começar aqui falando, né? Então, o que que é, então, a tal da identidade? Foi uma das coisas que a gente começou a trabalhar aqui bastante com vocês. Então, a identidade, no primeiro momento, ela é a consciência que a pessoa tem dela mesma, que torna ela única. Então, a identidade é isso. Qual que é a consciência que você tem, que em primeiro momento você tem essa consciência, e a partir disso você vai ser identificado pelos outros como alguém diferente dos demais. O que que nos diferencia do outro? Então, quando a gente fala de diferenciação na sistêmica, já viu que quando a gente... É impressionante. O que que a gente fala para um bebê que acabou de... Para os pais de um bebê que acabou de nascer, quando a gente olha aquele bebê? Qual que é o que que a gente faz a primeira avaliação? Quem que gosta de falar, gostaria de chutar aí? Qual que a gente olha para o bebê e fala o quê? Nossa, a cara da mãe. A cara do pai, eu ia falar. A cara do pai. A cara do pai, nossa, a orelhinha disso, nossa, mas ele aí já começa, e aí, conforme a criança vai desenvolvendo, vai falando assim, nossa, mas é a cara do pai, mas é a personalidade da mãe, é braba igual a mãe, é dorminhoca igual, aí você começa a achar semelhanças, porque de fato, na identidade, a gente falar, é a junção, é uma coisa muito maluca, né? A junção de dois DNAs, né? Do DNA do pai e da mãe, do DNA do pai e do DNA da mãe, junto e forma um novo ser. Olha que coisa, né? Então, você pega o DNA de duas pessoas para formar um novo ser. Então, você começa a buscar semelhanças, que logicamente vai ter a semelhança, mas é metade de cada um, mas é um novo ser. É uma matemática um pouco confusa da gente absorver. Por isso a gente... Então, num primeiro momento, a identidade nossa está totalmente conectada com o pai e a mãe. A gente é metade do pai, metade da mãe, a gente é daquele sistema. O tempo todo a criança vai ouvir referências, parece com a mãe, não seja como o pai, ou nossa, igual tua avó, olha o olho. Então, o tempo todo a referência de quem você é, isso estou falando de coisas simples, né, como características, mas de quem você é, que é baseado no sistema onde você está. Então, o que que a gente fala aqui? Quanto mais a pessoa consegue a certo nível, depois que ela vai desenvolvendo, claro, vai crescendo, o quanto ela consegue se diferenciar desse sistema é o quanto ela é a personalidade dela. Então, o quanto ela consegue ser diferente. O pertencimento no sistema familiar, ele é muito importante, porque ele é o que gera conexão. Então, é muito importante a gente pertencer, mas na mesma proporção. Claro que nós somos seres completamente desequilibrados, geralmente isso vai pender para um lado ou para o outro. Isso geralmente a cultura, inclusive, ela afeta muito. Nós que somos, né, os latinos, os brasileiros, nós somos muito do pertencimento. A gente pertence muito, tanto que eu brinco que esse pertencimento é tão grande que a gente vai, é o emaranhado que a gente vai fazendo os puxadinhos, né? Tem uma casa, e daí tem o terreno é grande, vai fazer outro terreno, ou então é nem aquelas novelas antigas que mostravam aquelas casonas, aquelas mansões que os filhos iam casando e tem 10 quartos na casa e os filhos vão vindo, né, as noras, os genros vão morando, os netos vão ficando, e aquelas mesas, aqueles café da manhã, com aquelas mesas, você só vê isso em novela do Brasil e mexicana. Isso você jamais vai ver numa realidade, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, piorou ainda, por quê? Porque aí é o extremo oposto, que é a individuação. Então, a identidade, ela tem que ter esses dois equilíbrios, porque é importante você pertencer a um sistema, mas você ser um indivíduo que pertence a esse sistema. Então, nós, geralmente, temos, como estou falando aqui para brasileiros, a gente tem muita dificuldade, brasileiros, latinos, né, de conseguir criar essa identidade mais clara, absorver e entender quem nós somos. Por quê? Porque nós somos muito o que a família diz que a gente é. Mais do que em outras culturas, a gente tem esse emaranhado na identidade com aquilo que... E aí, assim, aquilo que se fala ainda, a gente consegue, de alguma maneira, rebater ou refletir. Mas aquilo que não é falado é o que fica no inconsciente. Então, existe um inconsciente coletivo da família quando a gente nasce. Então, o que é o inconsciente coletivo? É aquilo que a expectativa e a espera daquele sistema
o que eles se esperam. Então, como é que... Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui, o que é essa identidade? E o que não é? Eu vou falar para vocês o que não é identidade. Os papéis que a gente exerce, porque a gente confunde muito, né? Então, assim, existe uma identidade que é emaranhada com essa família, e existe uma coisa chamada papéis, que são aquilo que a gente executa. Então, eu sou filha, no primeiro momento, filha de um, neta de outro, irmão daquele outro. Depois eu começo a me tornar esposa ou marido de uma outra pessoa, mãe, pai de outras pessoas, funcionária de tal empresa. Então, eu sempre um emaranhado ali conectado com outras. Claro que isso ajuda a formar a tua identidade, influencia, sim, mas isso não é o que você é, né? As funções que você e os papéis que você tem, é aquilo que você exerce, aquilo que você executa. Por que é importante saber isso? Porque muitas pessoas chegam para mim com crises assim existenciais muito grandes, e eu sei, eu passei também em algum momento por isso, quando você perde algum papel que é um papel fundamental, que aquilo a tua identidade, ela está completamente baseada num papel que você exerce. Então, por exemplo, os homens geralmente é muito ligado à profissão. Então, ele é um grande diretor ou um CEO de uma empresa. Então, ele é aquilo. E aí, aquilo é a vida dele. Quando ele perde aquele emprego, ou ele vai aposentar, ele entra em crise existencial. Por quê? Porque ele não sabe ser outra coisa. As mulheres são papéis geralmente relacionados na família, quando ela é papel de a maternidade. Já viu que a maternidade engole a identidade na mulher muitas vezes? Porque ela é mãe, ela se torna só mãe, e quando acontece que os filhos vão embora, ou uma fatalidade, acontece que você perde o filho, a pessoa não sabe ser mais nada, né? Não sabe, né? Ou então um papel de ser esposa ou marido de alguém, e aí vem um divórcio, vem uma morte, acontece uma coisa. Também, quem eu sou sem essa outra pessoa, sem esse papel? Então, é uma reflexão profunda hoje que eu estou trazendo aqui para vocês, da identidade de quem, num primeiro momento, quem vocês são, baseados nesse inconsciente coletivo da família. Então, o que é identidade e o que não é? Não é o papel que você exerce. É exatamente essa somatória de características suas que sim têm influência no sistema de origem. Também, até anotei aqui, né? Tem herança genética, né? Que vai influenciar na personalidade, nas características pessoais, mas também as experiências vividas no sistema familiar, né? Isso tudo acaba definindo, inclusive, os valores, né? As crenças primárias que a gente tem. Então, isso tudo ajuda muito a gente entender quem a gente é, ou quem esperam que a gente seja. E aí é uma reflexãozinha assim, quem eu sou. Será que eu sou o que eu deveria ser ou eu sou só o que os outros esperam? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir. E aí eu fiz algumas anotações aqui, baseadas assim, quais as principais características da nossa identidade que são valorizadas como profissionais? Né? A gente, quando pensa assim, e aí, assim, a gente pode falar da gente mesmo. Será que eu sou um bom profissional? Como que eu valido isso? Eu peguei algumas características, ou então para aquelas pessoas com quem a gente trabalha, né? Os fornecedores ou funcionários. Como é que, quando eu olho a identidade dessa pessoa, como é que isso é, o quanto a identidade daquele funcionário, daquele prestador de serviço, influencia na minha avaliação de que ele é um bom profissional, né? Então, isso de um modo geral, a gente vai olhar aquele profissional, saber se ele eu peguei algumas características, 5 características aqui. Se ele é automotivador, já viu? O mais difícil hoje é você ter alguém que ele é automotivado, que você não precisa ficar inflando aquela pessoa, que você precisa, né, o tempo todo tá. Então, ou até para a gente como profissional mesmo. O quanto. E acho que aqui a grande maioria deve, não sei, né, da realidade de todo mundo, mas é uma profissão que você também precisa estar muito automotivado, né? São muitos projetos, você tem que administrar a prestação de serviço, a supervisão, enfim, várias áreas aqui. Eu estou falando, sou leiga da área de vocês, mas assim, imagino que deve ser uma coisa que exige muito a automotivação. A segunda, a boa comunicação, que a gente estava falando, inclusive, no início aqui, em off, né? Que eu estava falando como é importante a boa comunicação hoje em dia, então, né? Para você poder se vender, poder falar da tua ideia, você poder comunicar com o próprio cliente, né? Afinal, a boa comunicação.
Terceiro, a capacidade de gerenciar conflitos, né? Porque o marido da Ivy, então, que cuida das obras, tudo, a gente estava falando, né, o quanto precisa ter essa característica de saber, imagina, aquele que quer colocar, vou imaginar que eu vou falar uma possibilidade remota aqui, mas você precisa colocar um piso, mas não terminou ainda a parede, e aí chega alguém para colocar e o outro, aí um atrasa o serviço do outro, acontece isso ou não? Eu estou falando uma coisa hipotética, né? Então, quanto esses conflitos precisam ser gerenciados? Esse profissional precisa ser também motivador e engajador. Então, ele precisa ser automotivador, mas também motivar os outros, ter empatia e carisma. E por último, e não menos importante, ser ousado e destemido, né? Ter essa ousadia para fazer projetos ousados, criar e ter ideias que talvez podem parecer não tão aceitas num primeiro momento. Então, isso fala de ousadia. Então, eu peguei essas características aqui que, ao meu ver, dentro do mercado hoje, são características que são de identidade, que isso aqui tudo fala muito de identidade da pessoa, de que aquela pessoa que ela não tem algumas coisas aqui que a pessoa consegue desenvolver, outras que se ela é essa, ela não é, não tem jeito, né? Ou que é uma coisa que você olha para a pessoa fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa motivadora, né? Ou essa é uma pessoa extremamente engajadora, você tem, né, características muito fortes aqui. Então, uma segunda pergunta seria, as pessoas já nascem com essa característica ou elas desenvolvem? Né? Então, baseado, lógico, eu vou falar sempre numa visão sistêmica. Nessa visão sistêmica, né, que é a minha especialidade, as pessoas, algumas características vêm pelo DNA, claro, né, herança, características e habilidades, algumas delas, mas uma boa parte dessas características são desenvolvidas na dinâmica familiar, de quando ela chega nesse sistema familiar, quando ela nasce, e no desenvolvimento do dia a dia. Então, essa dinâmica, geralmente são papéis que são atribuídos ali na família, principalmente no momento quando ela nasce, e nas lacunas e faltas que acontecem nesse sistema familiar. É como se aquela criança, quando ela nasce, ela precisa falar assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu papel nessa família? E é muito interessante quando você começa a avaliar uma família, quando tem por exemplo, um filho o primeiro filho chega e por algumas razões ele já é aquela criança que precisa dar trabalho, ela está sempre sendo levada para o hospital, ou ela sofre bullying na escola, ou enfim, os pais estão sempre. O segundo filho, geralmente, quando chega, ele já. Poxa, esse papel eu não posso dar trabalho para os pais. Geralmente ele é aquele que é resolutor, porque ele tem que ficar. Ou ao contrário, quando vem o primeiro filho, geralmente ele é o mais velho, geralmente ele é muito correto, ele é muito né, dinâmico, ele é o que tira as melhores notas, ele é um responsável, ele que inaugurou a família. O segundo já entende, poxa, esse lugar não existe mais. Então eu vou ter que ser talvez o rebelde, ou talvez, né, eu vou ter que ser o engraçado. Então, ela entende, eu estou falando de algumas características nesse sentido, mas às vezes tem faltas também nesse sistema. O que são faltas? Um pai que morreu, uma mãe ausente, um divórcio, ou uma morte de alguém muito especial do sistema familiar e muito próximo. A criança, ela entende que tem uma lacuna, então ela se sente na obrigação de tapar essa lacuna. Então, isso também vai desenvolver as habilidades que vão se tornar as características dela, que vão, a longo prazo, vão ser a identidade dessa pessoa, né? Então, elas não nascem completamente. Algumas características, sim, né, da identidade, mas muitas delas, a maior parte, são baseadas nesses papéis que a criança entende no inconsciente coletivo da família, ou algumas faltas claras que existem naquele sistema familiar, que sim, aí sim a pessoa vai se desenvolvendo nesse sentido. É interessante que tem um documentário, eu assisti esses dias, da Shania, aquela cantora, sabem, a Shania? É um documentário novo, até, pelo menos para mim, apareceu recentemente na Netflix. Olha que interessante, ela com 8 anos, parece, ela já cantava bem, a mãe era apaixonada por country music, né, e levava ela para cantar
em bares, o pai deixava o pai dormindo em casa acho que com os irmãos menores, e ela falava, agora vai cantar, botava ela para cantar e botava ela para fazer show na rua e falava, você, e era uma família que tinha muita escassez, muita falta, né? Ela falava assim, e ela começou a ganhar dinheiro, era como se fosse a solução, ela era a salvadora daquela família, ela precisava cantar bem, ela precisava fazer sucesso. A mãe dela falava para ela que ela teria sucesso desde muito pequena. É difícil você olhar para uma criança e saber que aquela criança vai cantar bem, até porque a voz muda muito, né? Olha que coisa. E ela, eu sei que quando ela começa na adolescência realmente ter uma carreira, que é mais ou menos, né, ela começa a ir para esse lado, os pais sofrem um acidente e morrem. E os irmãos são mais novos. Aí ela se sente realmente, daí, definitivamente, na obrigação de ter que sustentar os irmãos, né, e ter sucesso. E você veja, ela realmente se tornou uma mulher, ela é um dos grandes nomes, né, uma das maiores cantoras que existiu, que teve mais sucesso no mundo. Não só, e ela tinha bem claro, primeiro nos Estados Unidos, daí primeiro só no meio do country, depois ela quis ser uma cantora mais eclética, né, conhecida como uma estrela, e depois mundialmente ela se tornou. Por quê? Você veja a história dela, as faltas que houveram, tanto a expectativa da mãe, depois a falta do pai e da mãe, as necessidades, o quanto interferiu na profissional que ela se tornou. Né? Então, falando aqui para que cada um vai pegando essas pecinhas, ou usando algumas histórias, né, de pessoas conhecidas, mas que levar para você isso, o quanto isso, a tua história interferiu na tua identidade, o quanto as lacunas do sistema, o quanto as experiências, as faltas, elas vieram e trouxeram algumas lacunas, né? Então, buscando exercer esses papéis, a gente desenvolve o quê? Habilidades profissionais, às vezes excelentes, né? Nesses papéis. E aí eu coloquei alguns papéis também, separei 5 papéis, mais ou menos baseados nas características também que eu tinha falado que a gente muitas vezes busca como profissional. Então, papéis que a gente desenvolve. Primeiro, Salvador. Então, o que que é o Salvador? O Salvador é como, eu acabei de usar o exemplo da Shania, que ele vem para salvar a família. Então, o Salvador, ele é um excelente líder. Ele é um excelente profissional que ele consegue liderar, ele vê a necessidade do grupo, ele vê a falta. Então, na área de vocês, provavelmente ele consegue entender muito fácil, às vezes, a falta que existe, a necessidade, às vezes, para um projeto, né? Então, o Salvador, ele é um excelente líder e ele sabe motivar e engajar. Ele é um excelente motivador, engajador, e ele treina, ele é treinado para cuidar de todos. Ele já foi formado para isso, né? Então ele sabe a habilidade, ele vê as faltas, ele já está preparado para poder salvar todo mundo. E muitas vezes, inclusive, esse salvador, ele está tão treinado para isso que às vezes isso atrapalha profissionalmente, porque ele está tão na missão de salvar que ele não aceita nem receber para isso, tá? Então, às vezes, a gente vê profissionais excelentes que fazem, mas não sabem como cobrar. Por quê? Porque, na verdade, eu estou missão só de salvar, então eu não posso cobrar, não posso ter sucesso, eu preciso ficar sempre salvando, né? Eu tenho que estar sempre arrumando aquilo que está ruim, eu não posso ter sucesso. Qual que é o grande problema do Salvador? O Salvador, muitas vezes, ele quer salvar até quem não quer ser salvo, né? O Salvador, ele tá o tempo todo querendo ajudar e ele muitas vezes se envolve, ele vai além, ele quer fazer além daquilo que o cliente, por exemplo, pediu, né? Ele existe para ajudar o tempo todo. Então, essa é a grande questão, quando você sai do profissional e entra muitas vezes no pessoal. A gente vê isso muito com empreendedores, com, com clientes que a gente trabalha aqui, que tem empresas, o quanto muitas vezes esse papel, por um lado, agrega muito, por outro lado, ele não consegue colocar limites, às vezes, para essa equipe também, porque ele está o tempo todo salvando. E aí, nos relacionamentos, acaba também sendo assim: vai buscar alguém para relacionar. Quando vê, o casamento vira como é que aquela atriz falou? O casamento vira uma casa de recuperação. Né? Você acha que vai recuperar alguém o tempo todo, se sente nessa obrigação. Então, você é muito bom de ajudar, mas o excesso disso também te atrapalha. O segundo papel que eu separei aqui é o agradador, né? O agradador, ele é muito empático, ele agrada, como o nome mesmo diz, muito e sabe comunicar bem. Então, ele tem essa empatia. O agradador geralmente é uma criança, um filho que precisou se tornar esse agradador. Talvez ele não era tão esperado, ele precisou provar que ele era
peraí, eu não tava sendo esperado, mas eu vou provar para vocês e eu vou agradar para ser aceito, para vocês entenderem que foi bom. Foi bom eu chegar no mundo, chegar nesse sistema aqui. Então, o agradador, ele tem essa empatia, o tempo todo tá olhando as necessidades e querendo agradar. Qual que é o grande problema desse papel? Que ele não sabe dizer não, né? Ele é um líder que não sabe desagradar. E aí é o grande problema. Ou então também ele não sabe lidar com a frustração de não ter agradado. Provavelmente todos vocês já devem ter passado por algum momento profissional aonde alguém não gostou de um projeto, por exemplo. Você amou aquele projeto que não agradou. Como que você lida com isso? Se você é um agradador, aquilo vai bater, não é só profissionalmente, vai bater profundo e falar assim, nossa, eu fui rejeitado, eu não consegui agradar. Né? Então, o quanto esse histórico dentro da nossa profissão vai interferir. O terceiro é o empreendedor. O empreendedor, ele tem a capacidade de gerenciar conflitos, como eu falei, né, que é uma coisa que a gente espera muito, e ele é muito automotivador. Mas o que está por detrás de um empreendedor, geralmente? Que ele quer suplantar a honra da família. Geralmente, ele é o encarregado. A gente já vê casos em que a mãe, muitas vezes, a avó já fala de que não, você vai ter sucesso, porque você vai nos tirar dessa situação aqui. Você vai se formar e você vai ganhar dinheiro e sua mãe não vai mais passar por essa necessidade. Você vai tirar sua avó da situação. Então, e aquilo forma ele se torna um grande empreendedor mesmo. E ele tem isso como, ele nem percebe, mas ele está o tempo todo querendo resgatar, suplantar a honra da família o tempo todo. Qual o problema? Muitas vezes essa pessoa é um workaholic. Ele não tem, ele vai passar por cima, e ele não sabe de maneira nenhuma viver sem esse empreendedorismo. Porque aquilo é a essência da existência dele. Né? Então ele não sabe ficar sem trabalhar, não sabe descansar, não sabe aproveitar muitas vezes aquilo que ganha muito, mas não consegue usufruir aquilo que ganha, porque ele está o tempo todo tendo que empreender. E é tão forte isso que muitas dessas pessoas, às vezes, eles empreendem tanto, eles salvam todo mundo da família, e quando tá todo mundo salvo, ele suplantou a honra da família, geralmente, muitas vezes, ele perde tudo que ele ganhou para poder começar tudo de novo, para vir de novo esse desafio de ser esse empreendedor, né? Outro que é o ovelha negra da família, né? Todo mundo conhece uma ovelha negra da família, e não necessariamente no papel de ser realmente esse ovelha negra, de ser essa pessoa que faz as coisas erradas, mas ele é aquela pessoa. Qual que é a grande vantagem de uma ovelha negra? Ele sabe quebrar padrões e por isso ele é ousado e destemido, ele é corajoso. Tem essa coisa, exatamente o contrário do agradador. Ele não tá nem aí se ele vai desagradar. Ele tem essa coragem. Então, o ovelha negra, geralmente, ele precisou trabalhar isso no sistema de origem dele. Inclusive, às vezes, não sobrou papel nenhum mais para aquele filho. O que ele precisava para chamar atenção e para exercer é ser diferente. Então, ele quer ser diferente sempre. O grande problema é que ele tem dificuldade com regras. Né? Ele está sempre buscando o novo. Então, essa dificuldade, às vezes, ele não sabe submeter, não sabe obedecer, não sabe seguir as regras, muitas vezes, ou até um processo para poder chegar onde precisa chegar. Né? Então, eu falei aqui do salvador, o empreendedor, o agradador e o ovelha negra. Né? Então, são algumas ideias, né, de papéis. Claro que tem. Aí, se a gente levar isso um pouquinho mais profundo, tem papéis que vão faltar no sistema de origem, que às vezes, como eu falei, é um pai que faltou, uma mãe que faltou, uma mãe que às vezes não tinha mãe. Então, o filho nasce e entende que ele precisa cuidar da mãe. Né? Então, ele se torna mãe da mãe, se torna avô. Geralmente é uma criança que a gente chama de parentalizada, que ela fica no lugar de um adulto. Então, ela fica muito responsável, é muito independente muitas vezes, mas teve que amadurecer muito rápido. Eu brinco que fica aquela pessoa que é um velhinho infantilizado, que a pessoa ela é muito crica e é muito organizada, e é muito responsável, mas tem uma infantilidade emocional, né? Então isso interfere muito nas relações profissionais muitas vezes. Então, assim, eu dei algumas sugestões, algumas ideias
de papéis relacionados na área profissional que estão relacionados a essas características que a gente espera e que a gente vê se a gente tem ou não também dentro do sistema familiar. Então, uma outra pergunta seria, então a gente pode dizer que essas dificuldades, as faltas do sistema de origem, eles determinam as nossas escolhas profissionais? Sim, eu quero dizer que não só as nossas escolhas profissionais, mas todas as nossas escolhas, né? Aquilo que as faltas e também aquilo que a gente tem de ganho no sistema familiar também. Tem os acertos também do sistema familiar, mas o lugar, assim, a posição onde a gente nasce, se a gente é o primeiro, segundo, se a gente é o 10º filho de 10 filhos, se a gente é o primeiro de 5, se a gente é o do meio, entre quais filhos eu tô, qual o momento que eu nasci, o nome que eu recebi, quem deu esse nome para mim, isso determina muito, a nível inconsciente, qual que era a expectativa daquele momento, da chegada dessa criança. Então, a missão familiar que a gente recebe, ela determina muito e ela interfere muito na identidade que a gente tem, e por isso sim vai determinar, vai mexer nas escolhas profissionais, sim. Geralmente, pessoas que escolhem, por exemplo, a área de saúde, pode saber que são pessoas que ela ou teve muita falta, e aí elas precisam cuidar justamente para suprir uma falta na área de saúde, ou era claro uma falta de saúde de alguém da família. E aí sim essa busca. Então, na área de vocês, a gente tentar entender um pouquinho, você pensar por que que eu fiz essa escolha? Por que que eu escolhi essa profissão? Então, a gente pode dizer que essas dificuldades determinam? Sim e não, né? Sim, porque a família realmente é o centro de formação, eu gosto de usar o nome laboratório, né? Que a família é o laboratório de bons profissionais, que saberão lidar com as faltas na vida adulta. Então, essas dificuldades que essa criança percebe, eu brinco que a gente tem um radar, né? Que é essa percepção que a gente tem desde sempre, daquilo que está acontecendo dentro do sistema familiar, tanto de bom como de ruim. Você percebe, puxa, ali, isso aqui está faltando ali. Ah, eles estão brigando agora. Pô, meu pai está preocupado. Essas faltas e essas percepções positivas ou negativas, ela é sentida nesse radar, nessa percepção que você vai tendo. E aí essa percepção que vai entendendo assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa para nesse sentido, eu preciso, ou então eu preciso fugir. Tem sistema familiar que tudo é tão difícil, assim, a única coisa que a pessoa fala, eu preciso fugir, mas também você está fugindo de um padrão. Então, se você de alguma maneira está conectado também, nem que seja para olhar para fazer o oposto. Fala assim, esse padrão eu quero fazer totalmente diferente, só tem falta aqui. Então, isso está muito. Esse laboratório, eles nos forma, assim, e forma as nossas escolhas, né? E por que muitas vezes isso não é. Isso pode ser bom, pode ser positivo na escolha profissional, né? Porque, poxa, essas faltas, essas situações, ou até esses papéis que eu precisei exercer, me ajudaram a chegar até aqui, escolher a profissão que eu tenho, ter as qualidades que eu tenho. Mas pode ser ruim, por quê? Porque buscando satisfazer a família, essas lacunas que se percebe nesse radar, e você buscando satisfazer, você desenvolvendo essas habilidades, essas características, qual que é o desejo inconsciente? É de satisfazer a família, de ser aceito na família, ou mais, até de curar muitas vezes algumas faltas dos nossos pais ou do sistema familiar. Então, o que que acontece? Quando essa missão ela te leva para você fazer escolhas e você, mesmo que você tenha sucesso, ainda assim pode acontecer de você ter insatisfação e insegurança, né? Por quê? Porque não é sobre quem você é ali, mas é sobre não ter. Se você tentar ser um pouco mais clara, você precisa ter sucesso, por exemplo, para poder ah, salvar a família. Ok, você tem sucesso financeiro, profissional, mas aí não vem vem esse reconhecimento de todo mundo, mas não vem da família. Ou então você conseguiu salvar as outras pessoas, fazer projetos sociais, tudo mais, mas não conseguiu salvar, às vezes, uma mãe narcisista, por exemplo, né? Não conseguiu curar um casamento dos pais que já estava acabado, mas a criança entendeu que. Então, ela recebeu uma missão e ela sente no inconsciente dela que ela falhou naquela missão. Então, ainda que as habilidades tenham levado você para ter um sucesso profissional, pode acontecer de você ter uma insatisfação profissional, mesmo assim. Sabe quando você fala, puxa, já consegui isso, aquilo,
já dei vários checks na minha vida, mas parece que não estou satisfeito com isso, né? Então, a missão familiar, ela muitas vezes, ela começa a mandar em você inconscientemente. E aí é um grande problema, porque você se torna, às vezes, bom, aí vem, inclusive, a síndrome do impostor, que a gente chama, né? Que quando a pessoa ela tem muitos ganhos, tem muitos troféus, ela tem muitas premiações, muitas conquistas, mas ela não sente que aquilo é dela. Ela não consegue se sentir realizada. Por quê? Porque, na verdade, não é dela mesmo. Ela não está fazendo por ela. Ela está fazendo pela família, num nível inconsciente. Tentando curar a família, tentando fazer uma coisa que não vai ter como ser feita. Porque muitas vezes até alguém daquela família já até morreu, já foi. Então, é uma missão impossível. Eu brinco que todos nós temos missão familiar. Algumas missões são fáceis, algumas são agradáveis, algumas são impossíveis, né? Então, a gente precisa descobrir que missão é essa, para quê? Para negociar, porque não tem como fugir dessa missão familiar, não tem como abandonar, mas você tem como olhar para ela, tomar consciência dela e falar, tá, dessa missão familiar, o que que é positivo que eu decido, que eu quero levar para minha carreira, que eu quero levar para minha vida, e eu quero olhar com gratidão para esse sistema familiar e falar, isso aqui eu quero pra mim. E o que disso que eu falo assim, isso não é bom. Isso eu não quero repetir. Isso, ou então isso foi bom por um tempo. Sabe que tem missões familiares que você fala assim, você quando toma consciência disso, você fala assim, olha, família, sistema familiar, isso aqui foi ótimo. Cumpri, agradei você, salvei aquele, me tornei isso. Pronto, eu agradei todo mundo, mas, gente, agora, a partir de agora, agora eu vou cuidar de mim. Então não tem problema ter missão familiar, o problema é quando essa missão manda em você. E pior, quando manda inconscientemente. A gente precisa descobrir qual é a missão para mandar nessa missão. A missão, quem tem que comandar a missão, porque a missão familiar não pode se tornar a tua missão de vida, que é o que geralmente acontece, né? Então, então mesmo tendo sucesso, muitas vezes o resultado inconsciente, esperado, é uma cura que nunca acontece. Então, isso gera frustração. Por isso a gente vê muitos profissionais frustrados mesmo com sucesso, né? Então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a história de cada um e entender, né, o porquê eu me tornei quem eu me tornei, qual que a nível inconsciente era a minha expectativa, o que que é bom isso que eu escolho ficar para mim, o que que disso não é legal que eu falo, não, eu não quero mais ficar com isso. Né? Até porque tem coisas do nosso sistema, daí eu estou falando aqui de papéis, mas quando vou só dar uma pincelada aqui, que muitas das vezes a gente tem lealdade a alguns padrões familiares. E esses padrões, em algum momento, fizeram muito sentido, mas hoje já não fazem mais. Né? Quando os pais, avós, os nossos avós, bisavós, por exemplo, migraram num momento de guerra, por exemplo, era um tipo de sofrimento e um tipo de comportamento que precisava se submeter, que fazia sentido naquela situação, mas que hoje não preciso mais. Eu posso migrar, né, como a gente faz, né, a gente se torna imigrante, mas de uma forma nova. Eu não preciso viver as mesmas, porque às vezes, no nível inconsciente, a gente sofre, a gente vive situações e sofrimentos semelhantes aos nossos antepassados, para a gente ficar leal a eles, para dizer assim, eu vou mostrar minha gratidão, vou pagar minha dívida com um sofrimento equivalente. E na verdade, é uma conta que não bate, porque se a gente parar para pensar, com certeza, o que desenvolve a humanidade, o que faz a gente se tornar pessoa, uma nação mais moderna, é justamente cada geração ir um pouquinho além. Né? Quem tem filhos aqui sabe, é o que a gente espera dos nossos filhos, que eles possam pegar aquilo que a gente dá para eles, desenvolver e ir além, sempre um pouquinho mais. É isso que faz a humanidade desenvolver, é isso que faz as profissões, os estudos de desenvolver. Então a gente precisa olhar com um olhar de gratidão, a gente precisa olhar. Eu gosto de usar um comparativo. Por exemplo, eu vim para cá para ter uma qualidade de vida melhor e dar uma qualidade de vida melhor para meus filhos. Eles vieram pequenos, meus filhos. Imagina se daqui um tempo eles vão ter a família deles, vão ter os filhos deles, e os filhos deles, por exemplo, por alguma razão não me conhecerem. Eu fui embora, eu morri, e os filhos deles não saberem nem o nome dessa avó que gerou que teve a oportunidade de eles virem para outro país, ter uma vida diferente. E pasmem, gente, as pessoas não conhecem a sua história. As pessoas não. Eu atendo muitas pessoas todos os dias. Muitos não sabem o nome dos avós. Muito menos o que os avós, de onde que vieram, qual que era a expectativa. Então, quando você fica desconectado, assim, você não sabe a história, não conhece,
no DNA, em algum lugar, isso está impresso e você tem um desejo de honrar essa geração, mesmo que você não conhece. Como que a gente faz para honrar? Repete a mesma história, mesmo que você não conheça. É impressionante quanto isso acontece de fato, né? E de verdade. Então, assim, é muito interessante você conhecer a história. O que que é nisso aqui tudo? Você conhecer a tua história no primeiro momento, avaliar as tuas experiências, avaliar o momento que você nasceu, as expectativas, o que estava acontecendo, e mais, um segundo momento, avaliar o que que tinha antes, porque a gente chegou aqui, o mundo já existia. É muita pretensão nossa achar que a gente, não, agora eu vou fazer escolha baseada a partir de agora. Não, a gente faz baseado sim nas características que a gente já tem, do nosso DNA, nas nossas experiências que a gente lembra, as que a gente não lembra, e sim na herança que a gente recebe geneticamente, uma herança emocional. Então, a gente precisa conhecer nossa história. A maior riqueza que a gente tem é a gente conhecer nossa história. Se a gente tem avós, se tem pais, que a gente possa fazer perguntas e entender, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Até porque, vou contar para vocês, um dado comprovado, 5% só da população mundial descobre de fato quem ela sabe bem quem é, qual é a sua identidade. Quem é? Consegue responder essa pergunta, quem eu sou? 5%. E eu garanto que são esses que vão buscar terapia e autoconhecimento, que vai conhecer a sua história para dar conta de responder. Então, para você descobrir quem você precisa descobrir a tua origem, da onde você veio. E, né, e a gente tem, inclusive, uma tendência, quando a gente percebe que tem coisas que a gente não gostaria na nossa história, a gente meio que fazer de conta que aquilo não aconteceu, né? E aí, de repente, fala assim, meu Deus, de repente eu me vejo num lugar igual aquelas situações que eu gostaria de não ter vivido da minha família, né? Então, o que que eu posso fazer, né? Porque aí esse é o momento, às vezes, que até quem é da área de marketing, às vezes vai falar assim, né? Quem é da área de marketing fala assim, olha, o consumidor, ele antes mesmo de chegar no lugar onde ele foi comprar, já está determinado que ele vai comprar, ele não tem nem livre-arbítrio, né? A gente sabe que é numa linha bem radical, mas quando a gente fala de inconsciente, quando a gente fala de neurociência, como é que eu posso fazer então para lidar se o inconsciente coletivo da minha família, a expectativa dessa família, os papéis que eles colocaram para mim, o DNA, a memória genética, né, até traumas que ultrapassam gerações, isso é um outro assunto, né, que chega até a gente. Como é que eu faço então? Como é que eu faço com tudo isso para não. Então tá, então eu vou me render, eu vou falar, tá bom, pessoal, fala aí qual que é a minha missão de vida, eu vou só cumprir. Não adianta, porque isso não vai gerar satisfação e nem realização. Então, o que que é possível fazer? Primeiro de tudo, tomar consciência da sua missão. Você precisa conhecer qual que é a tua missão familiar. Nem que seja de uma maneira mais rasa possível, mas ou se puder o mais aprofundado, né? Todos nós precisamos descobrir, né? Quais são as missões possíveis, difíceis, aquelas que são impossíveis de você falar não vai dar conta de fazer, né? Isso é a primeira coisa, tomar consciência, né? Então conhecer essa missão. O segundo é negociar essa missão. Como é que eu negocio essa missão familiar? Geralmente são dinâmicas, inclusive terapêuticas. Quando você toma consciência, você consegue olhar para esse sistema, mesmo que esse sistema, se ele está ali, você pode falar, em alguns momentos você vai conseguir falar com esse sistema familiar mesmo, ou de uma maneira terapêutica, porque o cérebro, vocês sabem que não distingue o real do imaginário, então tem dinâmicas para você olhar para esse sistema, imaginar, seja olhando para foto, seja imaginando eles e falando assim, olha, sistema, muito obrigado, né, por vocês me darem direito de ser quem eu sou, quero ter gratidão, mas eu escolho ficar com essa parte aqui, agora, até agora eu fiz igual, eu me libero, me autorizo a fazer diferente daqui para frente, né? Então é tomada de consciência e uma negociação. O que que é negociação? Coisas que a gente consegue perceber que a gente fez só para cumprir o sistema familiar, que às vezes já deu, outras coisas que a gente vai ter que cumprir, que a família exige da gente, a gente vai ter que cumprir, e outras coisas que a gente fala assim, peraí, isso aqui eles me pediram, isso aqui é impossível, eu já nasci com, sabe quando, quer ver uma missão impossível? Quando a criança já nasce com a missão de unir o casal, e esse casal logo em seguida divorcia. A gente percebe que se torna um adulto que tem essa expectativa e uma frustração constante. Por quê? Porque já nasce com uma missão impossível. Como se ela tivesse falhado nessa missão, né? Então, negociar com essa missão no sistema familiar é muito importante. E em terceiro lugar, quando você toma consciência e negocia, você começa a mandar nessa missão familiar de maneira consciente. Então, se eu pudesse falar de uma maneira
muito prática, em uma palavra, o que nos salva do sistema familiar é a consciência, é a tomada de consciência. E isso só acontece quando a gente conhece a nossa história, quando a gente faz uma autoanálise do quanto isso influenciou, o quanto os nossos antepassados deixaram para a gente de. Eu brinco que tem dívidas também emocionais que ficam muitas vezes para a gente. Sabe, até um dado interessante para vocês entenderem que isso é comprovação científica. Uma das coisas que a gente, um dos estudos de uma universidade de Boston, estudava como é que era lidando com veteranos de guerra. Eles começaram a perceber em um outro grupo de outro estudo, coisas muito semelhantes, sintomas muito semelhantes de um ao outro, de coisas que, como que jovens que nunca nem pisaram, colocaram o pé numa guerra, não tiveram experiência nenhuma com guerra, tinham sintomas semelhantes. Aí começaram a procurar para investigar o que tinha de semelhante entre esses dois grupos. Os bisavós estiveram na guerra. E aí a epigenética faz um estudo muito interessante em laboratórios na Universidade de Boston para saber, será que trauma ultrapassa gerações? Eles chegaram na 8ª geração. Isso comprovado no laboratório, o quanto, né, ou seja, um trauma de uma geração, lógico, isso é feito em laboratório com ratinhos, o quanto aquele trauma ele foi passado de geração em geração, chegar na 8ª geração. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que quando acende a luz e se mostra um novo caminho, rapidamente ele já aprende outro caminho novo, naquela geração e na seguinte já não acontece mais. Né? Então, assim, a gente já viu, sabe sentimentos que a gente tem, emoções ou escolhas que a gente assim, por que eu tenho isso? Isso não faz sentido dentro da realidade. Até a depressão, ela tem um pouco disso. Uma tristeza que não passa nunca e que não faz sentido nenhum com a tua vivência, com a tua realidade, muitas das vezes ela tem uma resposta numa geração anterior ou 2 gerações. Né? Então, assim, o quanto, assim, só um dado para vocês entenderem que isso comprova o que eu estou falando cientificamente, a terapia sistêmica, né? A influência genética que a gente tem nas nossas emoções, o quanto tem dessas emoções. E aí, é interessante que vocês, eu estou falando muito baseado para cada um na sua história aqui, mas quando eu lido com uma equipe, quando eu lido com funcionários, quando eu lido com outras pessoas, o que eu posso perceber também? Porque, ou então, eu vi que tem outras pessoas que moram aqui em Orlando, né? Moram fora do país, ou então algumas pessoas que. Peraí, Amanda, eu tô completamente longe da minha família, eu nem sigo mais o meu sistema familiar, eu não tenho mais nada a ver, ou meus pais já morreram, meus avós. Eu vou falar uma coisa para vocês: a vida, e eu gosto de comparar como um teatro. Né? Todo mundo já participou com alguma vez na vida uma pecinha de teatro na escola. Você recebe um papel, nem que seja de árvore, né? Você recebeu um papel. Esse papel a gente recebe quando nasce. Você vai executar esse papel. Então, não tá aí, né? Não tem como. Você vai exercer esse papel fielmente. E quando tem algumas faltas, então, você executa mais de um papel. Sabe aquela pessoa que pega 3, 4 papéis e fica super sobrecarregado? Troca roupa na coxia, volta. Na vida também acontece isso. Você pega mais de um papel, às vezes, no sistema familiar. E aí o que acontece? Quando eu estou longe desse sistema familiar, adivinha, o que o cérebro faz, gente? Ele busca o conhecido. Vocês sabem disso. Né? Então, não vou entrar na área de vocês, porque não vou usar fazer isso, porque vocês que estudaram e sabem bem sobre isso, mas busca o conhecido. Então, adivinha o que acontece? Esse teatro, esses personagens, essa dinâmica que a gente viveu em casa, adivinha o que o cérebro vai fazer? Vai buscar. Só vai trocar quem que é o ator, mas os personagens vão estar aí. Né? A dinâmica, o ambiente, até vícios emocionais que existiam em casa, a gente sabe que a gente acaba trazendo uma pessoa que vai gerar a mesma dinâmica, às vezes de uma emoção até que não é positiva, uma emoção negativa. Até comida a gente faz isso, imagina com pessoas, com dinâmica. Então, na empresa, na dinâmica de trabalho, quero falar para vocês, geralmente a gente reproduz isso de uma maneira inconsciente.
você começa a perceber que aquela relação que você tinha às vezes com os irmãos, com as irmãs, ou com o pai que representa o chefe, alguma coisa, assim, você vai descobrir que mesmo mudando de país, estando longe da família, em algum momento você vai perceber que esse teatro continua com novos personagens, com novos atores, melhor dizendo, mas que representam os mesmos personagens, a mesma dinâmica. Então, a gente precisa entender assim, como eu falei, se eu fosse resumir numa palavra, seria a tomada de consciência, né? A consciência. Então, eu queria terminar falando, por que que você faz o que faz? Essa é uma grande pergunta. Por que que você faz as escolhas que você faz? Por que que você faz da maneira como você faz? Isso está muito relacionado à tua identidade, e essa identidade, ela tem uma história. Ela não aconteceu assim, né, ao acaso. Então, por que você faz o que faz, vai dizer muito de quem você é, que foi a pergunta que eu comecei a falar hoje. Então, é isso. Só isso. Mais um pouquinho que vocês vão começar a fazer perguntas agora. Só isso. Incrível, estou revivendo aqui as nossas terapias. E para quem acredita, para quem é cristão, a gente não veio do Big Bang, né? A gente não veio do nada, né? Uhum, uhum, Então, eu fiz uma analogia aqui na minha cabeça. Falei, gente, não saber da onde a gente veio é meio que como fazer um projeto e não conhecer o terreno, perfeito. né? Uhum, Não conhecer o terreno. Como que a gente vai projetar? uhum, Então, assim, quando a gente começou na terapia, eu estava lembrando que você falou da questão de não saber do nome da avó e da voz. A gente sabe, você viu, eu sabia tudo, né? Mas não tem como a gente ter o discernimento e trazer a consciência sem ter a técnica do profissional. Gente, é muito difícil. Eu não sei se alguém aqui conseguiria esse feito, né? De trazer a consciência de algo, até porque tá lá no subconsciente, né? A gente não tem como a gente mesmo acessar sem ter uma técnica ali para tirar da gente, né? A minha, assim, a melhor de todas, eu lembro, foi as cartas, né? uhum, Escrever para mim é uma coisa sim. que É, traz eu gosto muito, eu uso muito a escrita terapêutica, né? Porque ela acaba ajudando muito. E eu achei interessante, ontem mesmo uma cliente, ela se expressou na hora que ela ficou, né, tinha dado uma tarefa para ela escrever uma carta, ela falou assim, o problema de escrever é que eu tô tendo que, como é que ela falou? Concretizar aquilo que eu não quero ver. Quando eu escrevo, eu tenho que encarar uma verdade. E eu falei, pois é, mas é essa verdade que tá deixando, se você não encarar, você não consegue fazer as pazes com esse passado para seguir em frente, né? Então é muito forte essa questão do. Eu brinco que a gente é um monte de palavrinhas dentro da nossa cabeça. Quando a terapia quando você consegue tanto o ato de falar, para você falar algo, a gente tá falando de comunicação, você precisa organizar as palavras. Então, quando você organiza ela para tirar você tira, você mesmo fala assim, puxa, era isso que estava aqui dentro. Quando eu falo, sabe quando você começa a falar uma coisa, de repente você fala, é isso. Ou então quando você vai escrever também, é uma dinâmica para você escrever, então, né, quantas partes do cérebro você conecta para você, quantas habilidades para você poder fazer aquela escrita. Então, você começa a fazer essas conexões e consegue fazer, faz sentido, né? Então, eu gosto aquela muito. que puxa lá da caixinha, né? Lá É, da é, gavetinha que estava é, guardada, das várias gavetinhas. das várias. Gente, vamos abrir o microfone aí, vamos aproveitar aí para vamos dar uma explorada aí na manga. Esse adendo de você muitas vezes querer não cometer as mesmas coisas que você cresce vendo, né? E aí, de repente, anos passando, né, e tudo mais, você se vê, a realização você está fazendo muitas vezes, algumas vezes eu falo, tô fazendo igual a minha mãe. Eu, tipo assim, sabe aquele toque de, ai, caramba, eu falei que eu nunca ia fazer isso, tô fazendo igualzinho a minha mãe. É muito louco, assim, e realmente eu já fiz constelação familiar e tinha coisas que eu não lembrava de forma alguma, e que foi trazendo uma realização e me ajudou muito, assim, a crescer e a evoluir como pessoa, a quebrar certos ciclos que eu estava trazendo, não só para o meu trabalho, mas para a minha vida familiar também. Perfeito. É isso mesmo.
É aquele momento que eu brinco, a gente fala, putz, virei minha mãe, né? Ou em algum momento você falei, putz, casei com meu pai. Você vai percebendo algumas coisas que vai dando aqueles estalos que falam, o que que aconteceu aqui, né? Casei com meu pai também funciona, nossa. É muito isso, né? E quando tu fala em trazer para consciência, enquanto você ia falando aí, vai dando aqueles insights assim, tipo, isso, mas isso. Só te ouvir, a gente já trouxe para consciência muita coisa aqui hoje, né? Então eu acho que já foi uma abertura muito grande, assim, quase uma terapia que trazer para consciência é o desafio, né? A coragem de trazer para consciência. Sim, perfeito. Uhum. Com A E Amanda certeza. Amanda, mandou. isso, desculpa. Não, isso que você falou dos papéis também é impressionante, porque você muda de ciclo de amizade, muda de país, e de repente você está exercendo exatamente o mesmo papel, né? Sem ninguém em comum, e você está sendo aquela mesma pessoa, aquele mesmo personagem. Exato, é verdade. Até engraçado que a Ivy hoje fez um comentário nesse sentido, inclusive no começo, né? Ali ela falou assim: eu, como projetista, não sei o que, não sei o que, acabou. O que que aconteceu? Eu virei, né, a diretora aqui de projetos. Aham. Ninguém pediu, né, mas de repente, quando veio para um outro grupo, numa outra dinâmica, quando vê o que acontece, lógico, você tem a capacidade daquilo, mas da onde veio isso, né, Ivy? É Sim. interessante. E quando vem, e eu falo assim, eu ia te perguntar, né, como que a gente sabe, né, se a gente está no papel realmente, né, que a gente está. Se a gente tá no caminho certo, né? Hoje eu vejo que depois das terapias é só pelo autoconhecimento mesmo. E assim, e é aquele sentimento que, igual a Amanda falou, tem sucesso, atinge as metas, cumpre, né, não tem. E aí, mas aquilo ali ainda não é suficiente, aquilo ali ainda. Você não fica em paz. A palavra para mim é paz. Você não fica em paz. Parece que está faltando alguma coisa. Sim. E é quando a gente está fora do nosso papel, é quando a gente está com uma identidade distorcida, né? No caso da Amanda, explica, Amanda, a questão da parentalização, que eu acho que é uma coisa que muita gente sofre. Eu fiz muitos anos de terapia, não sabia o que que era, nunca ninguém me falou sobre isso. Acho importante você falar até como assim, como um testemunho meu de vida, que hoje é uma coisa que me ajudou muito, entender o que que é a parentalização. Parentalização é quando é justamente nessa questão de assumir papéis, é quando uma criança ela assume o papel de um outro parente, né? Então, o que é o mais comum que a gente percebe é justamente quando pais emocionalmente imaturos, por que que eles são imaturos? Porque eles tiveram a falta dos pais, a criança percebe essa falta. E aí ela entra no lugar de um adulto, ela entra no lugar de querer ser a mãe da mãe, a mãe do pai, e ela se torna. E por que que isso é muito aceitável? Porque essa criança, ela começa a se tornar, né, um adultinho, sabe? Quando você olha para aquela criança e fala, meu Deus, engoliu o adulto. E todo mundo acha bonito, porque aquela criança, ela se torna muito responsável rápido, ela cuida de tudo, ela organiza tudo. É um adulto muito cedo, então socialmente é muito aceito. E ela começa a ter esses ganhos da família sendo aceita, ela começa, se torna até um profissional muito, muito responsável. Só que acontece, como você, é uma maturação antes do tempo. Então, a criança parentalizada, ela tem muitos ganhos, que esses ganhos de responsabilidade, de capacidade, mas ela tem se torna um adulto que tem muitas perdas. Por quê? Porque ela tem geralmente essa síndrome do impostor tá conectada com essa criança. Por quê? Ela ganha, é uma sensação, eu gosto de usar um exemplo como se fosse assim, sabe quando a gente é criança, a gente pega o salto alto da mãe da gente, ou a camisola, e os vestidos, aquilo tudo tá grandão, você tá achando que tá o máximo, mas você olha no espelho, você sabe que tá grande. Você cresce, aquela roupa já te serve, mas o sentimento que você tem é como se você fosse pequeno ainda. E uma criança que está nessa posição, que ela precisa executar muito, ela precisa exercer muito, cuidar de todo mundo, ela fica boa naquilo, mas ela tem a sensação de que ela não está dando conta. Ela tem a sensação de que não é o suficiente ainda, porque uma criança pode fazer muito bem, mas é ainda um trabalho de criança. E ela sabe que, mesmo que todo mundo fala, parabéns, que bonito, ela assim, né, eu tenho que esconder, porque na verdade eu não posso. Qual que é o maior medo de um parentalizado? Ser descoberto. Porque ele vai ter a sensação que ele vai ser descoberto de que ele não sabe fazer ou de que ele está fazendo com medo e com vergonha.
Então, pode fazer o melhor possível, ganhar elogio de todo mundo. Qual que é a sensação quando ela recebe um elogio? Puxa, enganei mais um. Por quê? Porque ainda sendo elogiada aquela ideia que eu preciso passar e não aquilo que... Então, uma resposta sobre isso é quando você tem realização de fato daquilo que você faz, sem ter esse medo de ser quem você é. Esse medo de ser aceito, né? Acho que a Vânia quer fazer pergunta. Uhum. Érica, acho que você tem sem microfone. Desde o começo eu vi que você tinha falado, não estava dando para ouvir o teu áudio. Acho que é a Vânia que está com a mão Vânia tá com erguida. o microfone também fechado, Vânia. Não só esperando ela terminar. Boa noite, Boa gente. Prazer, Amanda. É, é fantástico, assim, né? Quando entra nesse assunto e poder, a gente como profissional, tá amparado, assim, e poder estar entrando nesse conhecimento tanto para nós quanto para o cliente, né? Poder estar essa transição, tudo que entrou junto com a neuroarquitetura, né? Com toda essa transformação nossa de olhar de profissional, Sim. o quanto evolui. E o que tu acabou de falar é um processo que eu passei agora, né? E já fiz umas 3 vezes constelação familiar. Estou num processo agora que hoje eu me toco, assim, comecei a perceber o quanto me afetava essa questão de parentalização, né? É o quanto eu tomei a posição da minha mãe em relação à minha irmã mais nova. E isso estava me afetando profissionalmente. Então, olha só. Uhum. Estava me afetando profissionalmente. Então, isso, desde do meu processo já uns 2 anos atrás, assim, né? Saber fazer, fala, traz toda aquela característica de mãe, né? Que leva sempre os clientes, aquela coisa de mãe, aquele amparo, aquela coisa que parecia que eu nunca era o suficiente Isso, para o cliente. perfeito, esclarecimento, é isso mesmo. Uhum. Né? Então, essa sensação, entender por que isso me incomodava. Então, o fato de a gente poder ter isso, né, hoje, né, poder estar no grupo, que eu sempre digo, levanta a bandeira desse encontro, desse estudo em grupo, porque essa troca, né, de poder trazer e a gente também se posicionar como profissional e também aceitar que nós somos humanos, estamos também desse lado, e existe em contraponto também o outro cliente, né, que está na nossa frente, que nós precisamos também realizar o sonho dele, porque ele cria, né, toda aquela expectativa. Então, aquele momento hoje que a gente levava aquela arquitetura que era quando eu entrava no ambiente, que isso eu também sempre levantei a bandeira. Hoje, que eu digo, eu trago um título para o que eu já fazia intuitivamente, né, de poder trazer essa questão do autoconhecimento. A questão da identidade hoje mesmo, que todos os projetos que a gente via, já tá, foi fulano que fez. Estava a cara do profissional, né? O fulano fez aquilo, tu já entrava e já sabia quem tinha feito. E por trás disso, o que acontecia? O cliente chegava lá e tu olhava, era difícil aquele que fotografava depois. Vamos fazer um pós-ocupação como a gente faz hoje. Porque tu idealizar um projeto, fazer aquele pós-ocupação, muitas vezes mudava. Por quê? Porque não era a identidade, não se sentia em casa. Né? Então, com o passar do tempo, essa questão de tu olhar e poder trazer para o cliente e para ele mesmo ter a liberdade de ele ter esse autoconhecimento, dele aceitar a forma que é a casa dele. Hoje a gente entende o quanto isso impacta, né? Ter todo esse olhar do ambiente que ele vive, é o lugar dele, né? Essa memória que ele constrói nesse espaço. Então, para a gente hoje, como profissional, e poder, principalmente, eu digo assim, ó, a humildade. Para mim, a palavra diante disso tudo que tu faz hoje como profissional, a humildade. Eu sempre me coloco como um instrumento de transformação daquele espaço, de ambientação. Não sou eu que vou ditar regras de tal combina com tal. Não, a minha função, acredito, seja harmonizar o que ele gosta. O que ele tem para ele, que ele considera a vida dele dentro daquele ambiente, né? E tudo que a gente aprende. Então, todos os profissionais hoje, poder ter essa humildade e trazer esse autoconhecimento, para mim, acho que é essencial hoje na vida. Então, poder ter esse encontro e poder cada um tomar um pouquinho, né? De levar para si, ou mesmo se talvez se identifique ou não acredite.
mas eu como trazendo um relato, um testemunho mesmo, o quanto foi me afetando isso, e que eu não percebi o que que era. Eu, na minha posição, que eu não estava na minha posição de irmã, né, que estava afetando a minha irmã, e estava me tanto afetando ela profissionalmente quanto eu. Sim. Então, de poder compreender hoje, trazer isso, essa compreensão, mudou muita coisa. Isso abre de uma forma que até a minha forma de trabalhar, ela transformou. Uhum. E eu Eu gostei, poder gostei dessa palavra que aceitar, você né? falou, que você usou essa palavra de se sentir insuficiente. E o quanto É, isso você imagina, é uma coisa que você tem da tua história, do papel onde exercia, e que vai levar para, pode imaginar, faz às vezes um projeto maravilhoso, às vezes todo mundo vai aplaudir, mas aquele sentimento de insuficiência, aí é isso que é a resposta que todo mundo tá falando, que às vezes, quando que eu sei que estou no caminho certo? Quando esse sentimento aparece, tem alguma coisa errada, eu preciso negociar, porque tem é. até um provérbio que eu gosto muito que fala assim, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, você aprova algo e você fica se condenando. Da onde que voz? Muitas vezes são vozes familiares, são papéis, são missões, inclusive, que fica te condenando numa coisa que você quer aprovar. E aí isso não traz felicidade, você fica dividido, né? E não, e sem contar que fazia, como é tão forte, que parece que tudo que eu precisava sempre da aprovação da família, né? A aprovação das minhas irmãs diante disso, para saber, eu posso ser uma ótima profissional para os estranhos, mas para minha família, eu visto aquela Vânia, nananá, daquela característica lá infantil, mas eu transformei, eu cresci, né? Então, isso é Aham. muito forte de trazer, e sem contar a responsabilidade com a minha irmã, que ficava naquele papel de mãe, eu não sou mãe dela, então eu trouxe isso meu da infância, né? Por a Sim. minha mãe estar ocupada e tal, ela ser a caçula, são 10 anos de diferença, Uhum. e eu vinha trazendo isso, então a tomar a consciência disso, né? Num tempo, saber ver como, pensar não tem nada a ver, tem, Em tudo. Aham. Aham. tudo a Perfeito. ver, né? Toda essa conexão, tudo se conecta. Eu aprendi essa palavra, tudo se conecta, tudo. Não tem É. nada que, né? Não faça e não tenha um reflexo em alguma coisa, né? Uhum. Então isso foi muito importante. E às vezes que é coisa que a gente pensa assim, isso não é besteira, ou aquele sentimento mesmo nosso como profissional, buscar Uhum. buscar essa mudança ou buscar compreender, assim como a gente leva para o cliente, para que ele não poder, mesmo que faça um briefing top, né? Faça todo aquele briefing com o cliente, todo aquele tentar ao máximo ser assertivo. Mas volta o que a gente sempre fala, se não for profissional como um bom ouvinte e poder trazer, né, todo poder escutar o que ele realmente gosta, porque a gente observa, né? São mais de 15 anos, né, de caminhada ali. Então, ver esse processo da transformação, que hoje eu, assim, eu fico super feliz, quando eu sempre bati naquela tecla, se o cliente gosta da parede amarela com a bolinha roxa, é a casa dele, é essa. Não sou eu que vou lá transformar dizendo que está na tendência tal que não, Uhum. né? Esse sempre foi o meu pensamento em relação a isso. Então, quando hoje consigo poder ouvir e poder que tudo isso influencie e trazer essa identidade como profissional e deixar até o meu cliente tranquilo, está tudo bem, Uhum. está tudo Perfeito. bem. Né? Eu estou aqui para te ouvir, não para te julgar, não estou aqui para vai ensinar. A gente tem muita parte técnica, né? Essa parte técnica, mas essa troca de experiência com o cliente e o profissional, essa vivência é grandioso, e ensina muito. Eu sempre trago e trago, né, como meu propósito, eu deixo um pouco de mim, levo um pouco de cada um, e tudo isso a gente vai harmonizando e construindo, né? Essa parte, um olhar, vamos dizer, essa quebra que a gente está vendo hoje como profissional que está enxergando a arquitetura com esse olhar, né? Com esse novo olhar, dessa compreensão quanto o ambiente nos afeta. Então, Perfeito. parabéns. Obrigada, Vânia. A Érica, Érica? Érica, Tá no mudo, Érica. Vai, eu acho. Fechado o microfone. Aí abriu. aí, agora abriu.
A gente não está te ouvindo, Érica. Tem som, Érica. Não estamos ouvindo a Érica. Enquanto a Érica tenta entrar ali, a Ive compartilhou algo no chat muito importante. Olhem lá. Compartilhei aqui o material da Amanda, que ela cedeu aqui para nós, gentilmente. E aí tem lá um pouco do que ela falou aqui para nós. E vale uma reflexão, né, para a gente levar. Mas, cadê? Érica? Não tá conseguindo? Ai, que pena. Não quer escrever? Aí a gente Ah, fala. Ai, Mais alguém tem alguma pergunta enquanto a Érica Eu arruma? tenho uma pergunta. Essa, eu acredito, pode ser uma pergunta idiota, mas não existe isso, né? Mas a terapia, ela é como uma terapia normal, eu acredito, que de vez em tem que ser acompanhado, porque querendo ou não, a gente torna a voltar Uhum. aquele caminho, né? Sim, sim. Ô, Sim, é até importante se perguntar isso, porque as pessoas às vezes perguntam até, eu vi que algumas falaram da constelação, e é uma técnica sensacional, né? Eu gosto muito da constelação, mas as pessoas perguntam se é a mesma coisa, a constelação familiar e a terapia sistêmica familiar. Não é a mesma coisa, embora um trabalho pode apoiar muito ao outro, né? Mas a terapia é uma terapia mesmo, é um processo terapêutico que a gente chama. Então a gente começa, traz as questões. Então hoje é uma questão que está me incomodando, em vez de a gente faz o trabalho no sistema familiar, e vai fazendo as liberações, e fazendo esse autoconhecimento. Aí daqui a pouco é uma outra questão, ou às vezes a pessoa, né, enfim, tô bem agora, não vou fazer mais, mas daqui a pouco passa por uma crise ou mais um momento que precisa novamente voltar para terapia. Então, é terapia, né? São sessões de terapia. Lógico, eu trabalho também com alguns grupos que a gente faz, que são as mentorias, que é para ter um pouquinho mais de acesso, que daí tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que é dinâmica de grupo, que eu acredito também que é um trabalho que dá para fazer bem, bem bacana, que são as mentorias, que tem um pouquinho mais de conteúdo também. E aí, diferente disso, a constelação, ela é uma dinâmica feita, como se fosse uma consulta, né? É uma vez você vai lá, você quer constelar aquela questão, lógico, você pode constelar mais de uma vez, né? Mas é uma questão específica, uma consulta, é uma sessão, né? A terapia, ela tem um processo, que muitas vezes até a pessoa traz para mim questões que foram trabalhadas na constelação, e a gente descobriu uma coisa na constelação, por exemplo, e aí a gente faz um desenvolvimento desse trabalho, né? Que é autoconhecimento, sessão de terapia é para sempre, né? Às vezes em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas terapia a gente tem que estar fazendo sempre. Dá vontade de cancelar, não precisa essa semana, não tem nem mais o que falar. É só abrir a boca, uhum. é só ligar a câmera, que É. começa. Exato. Mas Amanda, como funciona? A Érica escreveu, é a verdade. Érica escreveu aqui, ó. A parentalização pode ocorrer quando uma criança perde o pai e a mãe cedo. Ela pode se tornar uma pessoa parentalizada? Com toda certeza, porque aí fica mais evidente ainda. Por quê? Porque ela perdeu o pai e a mãe cedo, ela precisou assumir ou o papel dos dois, ou às vezes um dos dois. E aí, como eu estava usando o caso até da Shania, né? Que ela precisou assumir os irmãos, inclusive. Então, fica mais evidente ainda, e se torna muito evidente, porque ela vai assumir aquele papel com eficiência, vai, às vezes, deixar de fazer outras escolhas, inclusive, porque ela tem um papel até físico, né? Responsabilidades claras que ela precisa assumir nessa parentalização, com toda certeza. Ale, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Como funciona em grupo? Você estava falando que é tipo uma dinâmica, né? Mas aí as pessoas trazem as suas questões em grupo ou aí cada um trabalha individualmente? A gente trabalha nas mentorias a gente trabalha assim o conteúdo, né, essa dinâmica como a gente fez aqui de trazer, é online,
e aí no segundo momento a gente começa a fazer a prática. Então os exercícios são dados para cada um fazer no seu ambiente, a pessoa vai tendo. Aí a gente abre um espaço, sim, para algumas pessoas que querem, não é todo mundo que está em grupo que se sente à vontade, mas sempre tem as pessoas que gostam de serem trabalhadas no grupo, né? Então a pessoa vai falar, né? Nós vamos fazer uma dinâmica, uma terapia com aquela pessoa, as outras estão assistindo, e é interessante, como alguém falou aqui, eu não lembro quem estava falando, que tudo é conectado, acho que foi a Vânia, né? E nessa conexão a gente chama que tudo é sistêmico. Então, essa sistêmica é tão forte que sempre a história daquela pessoa que está sendo trabalhada tem alguma questão, alguns personagens da história que mexe completamente com aquilo que você tá desenvolvendo. Então, são dinâmicas de vivências, algumas escritas, alguns desenhos, umas coisas que a gente vai fazendo, cada um faz o seu, no seu espaço, mas um ou dois compartilham, e aí a gente faz aquele momento terapêutico com aquela pessoa, que geralmente os mais corajosos no primeiro momento, depois os outros todos vão querendo fazer também, e aí, mas os outros são alcançados até com a experiência daquele que está sendo trabalhado. Legal. E quando é a próxima? A próxima, acredito que depois de julho que a gente vai abrir a próxima turma. Tá Mas eu bom. aviso vocês, com Tá certeza. bom. Obrigada, Amanda. A Érica já participou, né, de uma mentoria nossa, a Ive. Teve mais alguém do grupo que participou, né? Quem foi? Ah, Ana Ana Paula. Paula. A Paula. Eu queria só lembrar, só dar um depoimento aqui com relação à terapia sistêmica, que eu já tinha feito a constelação, tinha dado algum resultado, mas a constelação ela é meio intuitiva e não tem uma explicação lógica, né? Ela não te dá, você sente, é uma coisa muito física. Para mim fez muito sentido, eu fiz algumas. Eu fiz, vamos lá, acho que uns 15 anos já de terapia cognitiva comportamental e tive muitos ganhos, muitas coisas eu consegui melhorar. Mas tinha uma única coisa que eu lembro que eu não conseguia melhorar, que eu não tinha, eu já tinha desistido, né? E só quando eu fiz, por isso que eu falo que a gente tem que abrir a nossa mente, expandir a nossa mente, a gente também não pode desistir e ficar só focando em algo e achar que aquilo não vai, que você não vai ter jeito, né? Então, que era a questão da minha síndrome da impostora, né? Que quando eu descobri que eu tinha a questão da parentalização e a síndrome da impostora, eu só estou conseguindo, porque ainda estou em terapia, a partir da sistêmica, porque quando eu entendi e quando eu me tornei consciente de onde eu vim, né, de tudo que eu sou hoje é reflexo daquilo que eu vivi, da minha infância. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem que fala que a vida adulta, né, a criança, a vida adulta, a criança é o chão que nós caminhamos na vida adulta. Isso para mim faz muito sentido, porque hoje os meus ganhos, apesar... Amanda, tem o quê? Não tem um ano que a gente começou a fazer, né, individual, tem muito pouco tempo. Não, acho que não tem um ano. Acho que depois que a gente começou a última mentoria, tipo em novembro, deve ser mais desde novembro, eu acredito. Um pouquinho antes de você ir para o Brasil. Você foi quando para o Brasil? Eu fui em outubro, dezembro. Foi Então dezembro. foi, acho que é outubro, mais ou menos, que a gente tem. Outubro ou novembro. Uhum. E foi muito rápido. Então, só um depoimento aqui que eu gostaria de deixar aqui gravado e a minha eterna gratidão. A Amanda que virou já uma amiga, como Sim, quando a gente é imigrante, a gente se apega, né, Amanda? é A gente verdade. tem lá os amigos que viram família, né? Então, a Amanda já é praticamente da nossa Uhum. casa. Uhum. Queria indicar até um livro, Érica, esse livro é muito bom, acho que para todos aqui que se interessaram com esse assunto de parentalização, até um livro que eu indiquei para a Ive também, que chama Filhos de Pais Emocionalmente Imaturos. A Érica pode mandar depois até a Ive Eu a foto mando. da capa, Uhum. porque esse livro é sensacional, e acho que para todos, porque todos nós talvez alguns mais, outros menos, né? Mas muitos da geração dos nossos pais, aqui eu falo que a idade é muito próxima aqui, né? Mas a geração dos nossos pais foram gerações imaturos emocionalmente, né? Então, o quanto até é cultural, até onde, de certa forma, uma fobia emocional do que os avós tinham, os pais tinham. Então, o quanto isso
nos coloca nesse lugar de ter que ter sido adulto muito rápido. E as formas de parentalização é muito interessante, esse livro é muito bom. Aqui a Marina está dizendo que eu indiquei para ela esse livro. Também. Aham, é muito bom. Uhum. Ah, ela leu, ela tá falando que Ah, muito bem. bom, já estamos próximos daí de finalizar. Sandra, Isso, então, olha, queria agradecer muito a Amanda, ela trouxe muita coisa para a gente aqui, foi mais uma palestra incrível que agregou demais. Muito obrigada, Obrigada pela Amanda. oportunidade. Você é sempre muito bem-vinda aqui Obrigada. e eu quero convidar todo mundo para o nosso próximo encontro, então, que vai ser no dia 14 de maio, com a Ellen Firmino. A Ellen é do nosso grupo. Ela tem o site A Casa de Raiz, é escritora do livro Casa para Ser Feliz. Então, eu convido todo mundo para estar aqui de novo no dia 14 de maio para ver a Ellen, que ela é maravilhosa, vai trazer mais um olhar, um outro olhar também. Então, muito obrigada. e para quem quiser participar do nosso grupo, só acessar nosso Instagram. A gente está aos poucos lá melhorando, a Ana está lá nos ajudando. É só mandar um direct que a gente manda o link do WhatsApp para vocês entrarem. Isso. João, Sandra, estamos finalizando aí nossa ação. Gostaria que você só falasse como em que pé que está, só para o pessoal saber que a gente está terminando uma ação social. E já morrendo de vontade de pegar outra já, né? Né, João? Isso, então, sem dar muitos spoilers também, Aham. mas o grupo da teoria está fechando o andamento da cartilha, já está em fase de diagramação. Acreditamos que no próximo mês já teremos novidades sobre a divulgação dela. Então, estamos nos aproximando das fases finais dessa etapa teórica. E a execução também está indo, né, Ive? Então, Janaína está lá, firme e forte comigo, tamo junto, né, Janaína? Semana, se Deus quiser, a gente encontra com a Ana e com o Bernardo sobre a árvore. Isso, já temos aí a Janaína. Nossa, foi uma grande ajuda a nós aqui, com relação, porque tudo é doação, né? Tudo é doado, então a gente corre atrás aí das empresas, né? Que se sensibilizam e nos ajudam aí a concretizar esse projeto que futuramente vai servir não só para Maria, mas para outras crianças. Muito obrigada a todos. Muito bem, E gente. por hoje, Até nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo grande. Obrigada, Amanda. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, tchau. Amanda. Tchau. Tchau.